Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de história hoje. Então, a nossa aula é a continuação ali que a gente está estudando sobre as últimas partes do livro ali, na verdade, né? Então, a gente está fazendo várias atividades disso. Então, nós vamos continuar em Os Indígenas e a Natureza. Então, lá na página 181, tem Os Indígenas e a Natureza, para vocês acompanharem a leitura. Então, a população indígena se integra de um jeito muito especial à natureza. E por causa disso, tornou-se um obstáculo aos fazendeiros, garimpeiros e empresas de mineração e de exploração de madeira. Em defesa das florestas, muitas etnias indígenas combatem a exploração ilegal das matas. Esse respeito e tratamento da população indígena pelas árvores não era comum entre os portugueses e outros europeus que exploravam as matas brasileiras. O pau-brasil, por exemplo, foi arrancado até quase a sua extinção no século XVI. Então, eles não tinham costume de preservar como os nossos antepassados ali, os indígenas, faziam, né? Quando o navegante Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, no ano de 1500, a minha família era imensa. Cobríamos boa parte do território que hoje é conhecido por Bahia. Era uma fartura de árvore pau-brasil. Mas, pouco a pouco, a minha família foi desaparecendo. Éramos muito utilizadas para a construção, porque a madeira do nosso tronco é muito rica e resistente, e os homens exploradores descobriram isso e foram nos cortando. Mas a principal fonte da nossa riqueza é um colorante que temos. Esse nosso colorante, conhecido como brasileira, foi muito usado para tingir roupas e para recarregar tinteiros, cuja tinta era usada para escrever. Mas nos dias atuais, a história é bem diferente. Infelizmente, minha família está ameaçada de extinção. Se continuarem nos retirando da natureza, corremos o risco de desaparecer. Então, aqui no caso é a árvore, né, contando sua história, né, a árvore pau-brasil, ok? Então, a visão dos índios como homens naturais, defensores inatos da natureza, deriva de uma concepção da natureza que é própria ao mundo ocidental moderno. A natureza como algo que deve permanecer intocado, alheio à ação humana. Então, tem que ter uma parte da natureza que ela tem que ser preservada, né? E não sem a interferência humana. Mas o que os povos indígenas têm a dizer sobre o assunto é bem diferente. As concepções indígenas da natureza variam bastante, pois cada povo tem um modo particular de conceber ao meio ambiente e de compreender as relações que estabelece com ele. Porém, se algo parece comum a todos eles, é a ideia de que o mundo natural é, antes de tudo, uma ampla rede de inter-relações entre agentes, sejam eles humanos ou não humanos. Então, por isso que os índios, eles cuidam tanto da natureza e dos animais, entendeu? Aqui tem uma foto de umas crianças indígenas, né, que ficam em meio ali à natureza, que são os, ali ó, Yanomami. Então, os Yanomami, por exemplo, utilizam a palavra uruqui para se referir à terra-floresta, entidade viva dotada de um sopro vital e um princípio de fertilidade. Esse uruí, tá? De origem mítica. Uruí é habitada e animada por espíritos diversos, entre eles os espíritos dos pajés Yanomami, também seus guardiões. Então, eles acreditam que eles não dizem assim, terra, floresta, eles dizem urihi, né? Que é que eles dizem que é um ser, né? Que é um espírito dos pajés e tal, né? Que são os guardiões da floresta. Vamos ver um videozinho aqui, daí a prof já termina. A natureza é uma nuvem imutável, sempre e nunca a mesma. A visão que cada religião tem da natureza
é a questão da semana da série Sagrado. Porque para muitas tribos indígenas, a terra é vista como uma mãe. Para os povos indígenas, a terra é percebida como uma entidade viva, e os reinos na natureza são parte dessa entidade, formando a consciência da terra. Não existe a ideia de um reino que se sobrepõe a outro, mas a ideia de que um reino se relaciona de um modo interdependente com o outro. O modo de vida indígena recebe influência dessa relação de interdependência que é uma característica da natureza. Por isso ela é chamada de mãe. Pouco a pouco, nossa sociedade vem percebendo que é preciso mudar a forma de explorar o meio ambiente. A sabedoria milenar dos índios pode ajudar nesse processo? Foram os povos indígenas que basicamente desenvolveram o sistema de agrofloresta, chamado na língua tupi de roça, onde grãos, raízes e frutos são plantados em meio à mata, sem derrubá-la. Além disso, é parte das culturas indígenas o corte adequado das árvores, preservando aquelas que são germinadoras, conhecidas como árvores-mãe, e evitando o excesso, utilizando o estritamente necessário para a comunidade. Esses são os princípios básicos da sustentabilidade, que podem servir de inspiração para a sociedade como um todo. Entenderam? Então, assim, o índio, ele vê uma forma diferente, né? As madeireiras, por exemplo, elas vão lá e cortam as árvores para fazer madeira, para fazer móveis e tal. Então, elas não se preocupam com o tempo de corte, o plantio de outras, se aquela árvore é uma árvore que está ameaçada de extinção, se é uma árvore que pega com facilidade, se é uma árvore que nasce com facilidade, que cresce com facilidade. Então, eles não estão preocupados com isso, por isso essa devastação, né, na floresta. Então, eles se preocupam com essas pequenas coisas, né? E foi o que ele disse ali também. Foi a os primeiros provedores ali da roça, né? De plantar alguma coisa para comer, que eles que fizeram, né? Que até então, essa a gente herda dos índios mesmo, né? Plantar uma alface, plantar uma cenoura, um aipim, um milho, essas coisas que a gente faz, a gente conheceu tudo com os índios, né? Então, vamos pesquisar e fazer no caderno. Qual a relação entre os indígenas, que os indígenas têm com a natureza? Falou ali no videozinho também, né? E a prof deu uma lida ali também. Aqui no livro tem também. Por que os índios valorizam tanto a natureza? O que a terra e a natureza representa para os indígenas? Também tem ali. Qual a importância dos povos indígenas para a história do Brasil? Qual a medicina indígena? Que remédio que os índios usam quando estão doentes? Qual é a medicação? Eles vão na farmácia e pegam o remédio para tomar? Pensa lá. O que aprendemos com os índios e usamos até hoje na medicina? E assim que concluir a pesquisa, gravar um áudio para a prof. No caderno esse, lá no plural vai ter outras atividades para fazer, mas esse aqui é no caderno, ok? Por hoje é só. Olha ali que lindinhos os indígenas, né? As crianças indígenas. Esse vídeo se travou um pouquinho, a prof vai colocar lá no plural também para vocês assistirem, porque às vezes aqui na aula trava, né? Então, para vocês assistirem lá, daí vocês conseguem tirar bastante das perguntas que tem aí, tem nesse vídeo. E a prof vai colocar um outro vídeo também lá, que vocês conseguem tirar lá. Mas assista o vídeo, tá? Não faz as atividades sem antes assistir a aula e o vídeo, ok? Beleza? E não esquecem que tem caligrafia hoje também. Beijos, fiquem bem.